Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, dando continuidade, sequência à nossa matéria e agora entrando no bloco final da tentativa, onde nós vamos encerrar o crime tentado. Vocês estarão sabendo muito bem sobre essa modalidade de crime que muito cai em prova. Vamos entrar no penúltimo item. O item 10. Inadmissibilidade da tentativa. Pessoal, isso aqui não é a regra geral. A regra geral, meus amigos, é que os crimes admitam tentativa. Certo? Isso é a regra geral. Regra geral, os crimes podem admitir a forma tentada. Eles podem admitir a modalidade tentada. Essa é a regra que nós temos, tá? Então, o que eu vou colocar no quadro daqui a pouco são situações excepcionais. Elas são importantes? São. Por quê? Porque elas caem em prova. Elas caem em prova, logo eu sou obrigado, eu tenho que falar para vocês. Bom, o que acontece, pessoal? Tem situações que a gente nem discute. Por exemplo, crimes materiais. O que são mesmo os crimes materiais? São aqueles que exigem a ocorrência do resultado naturalístico para se consumar. Não é isso? Pois é. Homicídio é um crime material. Admite tentativa? Admite. O furto é um crime material? Admite tentativa? Admite. O estupro? Admite? Também. O peculato? Também. Quem dera que a gente ficasse somente nesse universo, né? Quem dera. Mas não. Já teve pessoas, estudiosos, dizendo que os crimes formais não admitem tentativa. Se isso cair em prova, muita gente vai escorregar. Muita gente vai errar, sabe por quê? Porque os crimes formais de consumação antecipada ou de resultado cortado admitem tentativa. É possível a conatos também nesses crimes. Um exemplo clássico de tentativa no crime formal é a extorsão mediante sequestro. Artigo 159 do Código Penal, quem tiver, pegue aí, 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Ora, como é que eu sei que esse crime é formal? Como é que eu sei isso? Ora, amigos, eu sei isso porque eu analiso o tipo penal e eu vejo que no momento que um indivíduo sequestra outro querendo obter um resgate, o crime já está consumado, pena de 8 a 15 anos. Não é preciso obter o resgate. Obter o resgate é mero exaurimento. Agora, é impossível tentar sequestrar alguém para obter valor do resgate? Claro que não. Evidente que não. Suponhamos, por exemplo, pessoal, que uma pessoa está andando na rua, para um carro, fecha ela, o indivíduo aponta uma arma, dizendo para ela entrar no carro
porque vai levar ela para um cativeiro e vão pedir um resgate de contraprestação. Nesse momento chega a polícia e pega esses sujeitos. Vejam, esses indivíduos não sequestraram a pessoa, mas tentaram sequestrar. Então os crimes formais, entendam, admitem tentativa. Certo? É perfeitamente admitido a conatos. Já tem outros estudiosos que dizem que crimes de mera conduta ou mera atividade não admitem tentativa, porque a própria conduta já é a consumação, então ou tu faz e é consumado, ou tu não faz e não é crime. E aí pegam como exemplo a violação de domicílio, do artigo 150 do Código Penal. Tá, tudo bem. O 150 não admite tentativa. Por quê? Porque ou tu entra na casa e está consumado, ou tu não entra e não é crime. Mas tem outros crimes de mera conduta que admitem tentativa. Exemplo, artigo 239, o ato obsceno. Suponhamos que um casal decida ir para a rua, anuncia que vai fazer praticar cenas de sexo explícito na rua. Artigo 239, ato obsceno. A polícia, sabendo disso, vai até o local e prende quando eles estão se despindo. Vejam, nós temos um crime de mera conduta que admite a conatos, que admite a tentativa. Então, meus amigos, vejam que não é a diferença entre crimes materiais, formais ou de mera conduta que determina se um crime admite tentativa ou não, mas sim é a maneira plurissubsistente de se apresentar. Nossa, o que é isso? Ser plurissubsistente quer dizer que a conduta pode ser fracionada. Se eu, por exemplo, praticar um desacato oralmente contra um policial, esse crime não admite tentativa, porque eu não consigo fracionar o comportamento. Não tem como eu dizer assim, pati, parar no meio para ser tentativa de desacato. Ou eu falo a palavra e o crime está consumado, ou eu não falo nada e não é crime. Agora, e se eu quiser, por exemplo, cometer uma injúria por escrito? Se eu escrever a carta e ela não chegar no destinatário, eu não injuriei, mas eu tentei injuriar, mas eu pude fracionar a conduta. Crimes que é possível fracionar a conduta são os chamados crimes plurissubsistentes. Se o crime é plurissubsistente, de regra, ele vai admitir tentativa. A exceção são os que eu vou botar aqui no quadro. A exceção são as 12 modalidades, 12 modalidades que eu vou pôr aqui no quadro. Se uma dessas 12 que eu botar aqui cair na tua prova, meu ilustre, tu sabe que não vai admitir a conatos, não admite a tentativa. Mas sem mais delongas, vamos ver que casos são esses. Então está ali, inadmissibilidade da tentativa. Eles vão em vermelho, que é para destacar bem. 1. Crimes culposos. 2. Crimes pré-terdolosos. 3. Crimes unissubsistentes. 4.
crimes omissivos próprios. 5. Crimes de perigo abstrato. 6. Contravenções penais. 7. Crimes condicionados. Crimes condicionados. 8. Crimes subordinados. 9. Condição objetiva de punibilidade. 9. Crimes de atentado. 10. Crimes com tipo penal composto. 11. De condutas amplamente abrangentes. 11. Crimes habituais. 12. Crimes obstáculo. Aí está. Todos eles diante de vocês. Podem anotar, provavelmente já estão anotando. E agora eu vou me ocupar deles para falar com vocês, porque eu vou explicar por que cada um não admite tentativa. Não basta apenas dizer quais são e vocês têm que decorar, mas eu também tenho que dizer o motivo, né? Primeiro, os culposos. Os culposos não admitem tentativa porque é impossível tentar o que não se quer. Lembrem que os crimes culposos são aqueles que decorrem de uma falta de dever objetivo de cuidado, imprudência, negligência, imperícia. Não há intenção. Então, toda vez que se fala em crime culposo, ele é incompatível com a tentativa. Agora, cuida na tua prova. Seja malandro. Se a banca perguntar se cabe tentativa na culpa imprópria, aí cabe. Porque culpa imprópria é aquela que, por política criminal, o indivíduo age dolosamente, mas responde culposamente. É lá aquele casinho de discriminante putativo evitável. Lembrem disso. Certo? Lembram? Acho que foi o exemplo que eu dei para vocês da menina de 15 anos que queria namorar e o pai não deixava. Aí ela pulou a janela voltando, o pai achou que era um ladrão, matou ela. Certo? Ou seja, ele agiu com dolo, mas vai responder por culpa. Se ele errasse os disparos, no caso da culpa imprópria, ele ia responder por tentativa de homicídio. A culpa normal não admite, a culpa imprópria admite. Crimes pré-dolosos. O que são os crimes pré-dolosos? São aqueles que a gente tem dolo no antecedente,
e culpa no consequente, ou seja, dolo no antecedente e culpa no resultado agravador. Por que esses crimes não admitem tentativa? Porque o resultado agravador sempre é culposo. Não tem como tentar uma lesão corporal seguida de morte. Se eu tentar a lesão corporal seguida de morte, eu estou tentando matar essa pessoa. Se eu tenho dolo na lesão e dolo na morte. Os crimes préter-dolosos, eles só se consumam quando o resultado culposo acontecer. Eu não tenho como eu tentar um crime com resultado culposo. Por esse motivo, certo? Por esse motivo, os crimes préter-dolosos não admitem tentativa. Próximo, crimes unissubsistentes. Crimes unissubsistentes são aqueles que se consumam com um único ato. Eles não são fracionados, como os plurissubsistentes. Então, por exemplo, se eu vou praticar uma injúria contra alguém usando palavras, não vai ser possível tentativa. Porque não tem como cortar a palavra no meio. Se eu ou eu falo a palavra e ofendo, ou eu não falo nada e não é crime. Agora, se essa injúria fosse por escrito, fosse por e-mail, e por algum motivo eu acabasse não consumando, aí caberia a tentativa, mas o crime seria plurissubsistente. O próximo são os crimes omissivos próprios, também chamados de crimes omissivos puros. Esses crimes, meus amigos, eles não admitem tentativa porque no momento que o indivíduo se omite, ele já consuma o crime. Não há espaço para tentativa. Qual é o exemplo clássico de um crime omissivo próprio? É a omissão de socorro, do artigo 135 do Código Penal. Quer ver como não admite? Se eu não socorrer, o crime está consumado. Eu consumei o delito da omissão de socorro. E se eu socorrer, não é crime. Se eu socorrer, não é infração penal. Perceberam, meus amigos? Então isso é um caso clássico, certo? De crime que não admite tentativa, os crimes omissivos próprios. Porque se tu se omitir, tu consumou. Se tu agir, não é crime. Próximo, crimes de perigo abstrato. O que será que são crimes de perigo abstrato? Geralmente, nós encontramos esses crimes em duas leis, que muitos que estudam para concurso estudam também. Nós encontramos no Estatuto do Desarmamento algumas modalidades e nós encontramos também no Código de Trânsito Brasileiro. Existem crimes de perigo abstrato. Primeiro, crime de perigo é aquele que não lesa o bem jurídico. É aquele crime que coloca em risco o bem jurídico, ameaça o bem jurídico. Abstrato quer dizer que se presume que as pessoas estão colocadas em risco. Não é preciso demonstrar o perigo. Um exemplo desse tipo de crime é o porte ilegal de arma de fogo. Não é preciso provar que as pessoas estão em perigo. Esse perigo é presumido. Isso são crimes de perigo abstrato. Por que não admite tentativa? Porque é inviável, né? Ou tu está portando a arma e o crime está consumado, ou tu não está portando ela e a conduta é atípica. Ou tu adquire a arma e tu consumou, ou tu não adquire e não há crime. Certo? Lembrando sempre que é importante cuidar o verbo, né? Tentar adquirir pode incidir no tipo penal, mas aí ele é plurissubsistente. Ok? O outro que está ali são as contravenções penais. Pessoal, assim, ó, as contravenções penais é importante cuidar, porque no mundo real, é claro que é possível, no mundo real é possível tentar uma contravenção, tentar jogar no bicho, tentar a exploração de jogos de azar, tentar vias de fato, tentar perturbar o sossego alheio. O problema é que a lei de contravenções penais, o decreto 3688 de 41, proíbe a punição da tentativa de contravenção. Lá no artigo 4º, né, não se pune
tentativa de contravenção. Então a contravenção até existe a tentativa, mas ela é um irrelevante penal. O direito penal não se importa com a tentativa das contravenções. Certo? A próxima que nós temos ali são os chamados crimes condicionados. O que são crimes condicionados? Como o nome diz, são crimes que, para existir, exigem uma condição específica. Por exemplo, se vocês pegarem o artigo 122 do Código Penal, vocês vão encontrar lá o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Aquele crime exige automutilação, mas exige o quê? Que a vítima se suicide ou que ocorram lesões graves. Caso contrário, não. Então, resumo da ópera, amigos, não tem como tentar induzir ou instigar alguém ao suicídio. Por quê? Porque ou essa pessoa falece, se suicida ou gera lesão grave e o crime está consumado, tu vai responder por induzir ao suicídio, ou não acontece nada disso, só um arranhão no braço, por exemplo, e o fato não é crime. Crimes condicionados não admitem tentativa. Próximo, número 8. Crimes subordinados à condição objetiva de punibilidade. Amigos, o que acontece? São crimes, tá, que exigem um requisito legal para que existam. Por exemplo, na lei de falências, exige, por exemplo, que o juiz de falências decrete a falência ou determine a recuperação judicial ou homologue a recuperação extrajudicial. Sem isso, não tem o crime. Então, ou tem isso e o crime ocorre, ou não tem essa condição objetiva e não há crime nenhum. Os crimes da lei de falências, ou eles vão existir consumados, se o juiz realmente da lei de falências decretar a falência ou homologar a recuperação judicial, ou ele não decreta a falência nem homologa a recuperação e não há crime. Crimes subordinados à condição objetiva de punibilidade não admitem tentativa. O próximo, número 9, crimes de atentado. Os crimes de atentado, senhores, eles também são chamados de crimes de empreendimento. Eu já falei para você sobre eles. São aqueles crimes que a tentativa está dentro do tipo penal. Um exemplo que eu dei para vocês foi o artigo 352 do Código Penal, que é o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou submetido a medida de segurança. O tentar já está no tipo penal, ele já é consumado. Então não tem como tentar evadir-se. Se o sujeito foge usando violência, está consumado. Se ele tenta fugir usando violência, está consumado também. É a teoria da impressão, certo? Cuidem isso. Crimes de atentado e de empreendimento não admitem tentativa. Próximo. Crimes com tipo penal composto de condutas amplamente abrangentes. O que é isso? Amigos, são crimes que a gente não consegue estabelecer o momento de que acabou a tentativa e começou a consumação. De alguma maneira, o tipo penal não traz essa separação clara. E aí não tem como esclarecer bem essa questão. É impossível. Fica impossível. Por exemplo, amigos, o crime do artigo 50, inciso 1, da Lei 6766 de 79, que é a questão de aumentar já digo para vocês, sabia de cor,
ele diz assim, ó, dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente ou desacordo com as disposições dessa lei ou de normas pertinentes do Distrito Federal, estados e municípios. Vejam que tem a expressão de qualquer modo. De qualquer modo, amigos, pode ser com atos de execução ou de consumação. Ela fica muito abrangente. Não tem como separar a tentativa de consumação. Esses crimes sempre serão consumados. Certo? Cuidem isso também. O número 11 são os crimes habituais. Crimes habituais são aqueles que exigem que o indivíduo pratique mais de uma vez para o crime se consumar. Como, por exemplo, o rufianismo, né? Manter casa de prostituição. Esse crime só é punível a partir do segundo dia que a casa está aberta. Logo, não cabe tentativa. Manter exige mais de uma vez. Logo, no primeiro dia, se a polícia impede, não há crime nenhum. No segundo, o crime já está consumado. Outro exemplo, exercício ilegal da profissão, exercício ilegal da medicina. No dia que o sujeito abre o consultório, ainda não é crime. No segundo dia, o crime já é consumado. Por isso que os crimes habituais não admitem tentativa. E por fim, o número 12, crime obstáculo. O que é o crime obstáculo? São situações que o legislador entendeu criar uma figura autônoma de preparação, que se não existisse a preparação não seria crime. O exemplo que está aqui é o artigo 277. Ou seja, ter insumos para falsificação de medicamentos. Não cabe tentativa. Por quê? Porque o legislador viu como um crime autônomo para ser consumado. Não teria sentido também aplicar a tentativa. Certo? Nesse sentido, a gente matou também o item 10. E para fechar todas, o último item. E esse é aquele presente, porque se cai em prova, é um gritedo. Último item, número 11. Opa! Crimes puníveis somente na forma tentada. Crimes puníveis somente na forma tentada. Pessoal, olhem que fabuloso. Isso aqui é raríssimo. Raríssimo, porque assim, ó, se o crime é punido na forma tentada, com mais razão ainda ele é punido na forma consumada. Mas tem crime que só é punível se for tentado. Se consumar, não se pune. Coisa de louco, né? Mas existem, são 2. E eles estão, meus caros, quem quiser, por gentileza, pegue aí que vocês vão gostar. Artigo 9º e artigo 11 da Lei 7.170 de 1983. Esse eu até vou pegar com vocês agora aqui. Até vou pegar com os senhores. Lei 7.170 de 83.
Muito bem. É a Lei de Segurança Nacional. Eu vou primeiro ler os artigos e vou explicar para vocês por que não admite tentativa. Primeiro, o artigo 9º. Olha o que ele diz. Tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Pena reclusão de 4 a 20 anos. Por que esse crime, amigos, pune-se a tentativa? Porque se tu tentar submeter o território nacional ou parte do território nacional ao domínio ou à soberania de outro país, tu está cometendo esse crime. Mas se tu conseguir, aí o país já não tem mais o poder. Já está fora da tipicidade, percebem? O soberano é o outro Estado. Olha o artigo 11. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Se tu tentar desmembrar para constituir um país independente, tu está sendo punido com 4 a 12 anos. Se tu conseguir, aí o país já é independente. Aí já não vale mais essa lei aqui, a Lei 7.170 de 83. Por isso que o legislador colocou ali os dois como tentar sendo consumado. Certo? Ah, professor, são crimes de atentado? Não. Não são, porque nos crimes de atentado a consumação também é punível. Nesse crime só se pune a tentativa. Certinho? E assim nós vencemos o instituto da tentativa, do crime tentado. É hora de relaxar, pensar no que a gente aprendeu e seguir, que a gente está pertinho agora de finalizar o fato típico. Valeu, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.